Seu consultório tá indo muito mal, tá? Então você tá no lugar ideal, no momento ideal para duplicar o seu crescimento. Oi pessoal, eu sou o Paulo Júnior do Fábrica de Pacientes e para exemplificar o conteúdo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história antes de conhecer o marketing. Eu morava com minha esposa e a gente tava quebrando, a nossa empresa tava quebrando. Eu sou dentista, minha irmã é dentista, meu irmão é dentista e meu pai é dentista. Então a gente tava com todos os ovos na mesma cesta. E essa cesta estava falindo, estava quebrando, nosso consultório estava totalmente detonado, a gente atendia plano, o horário da gente estava esgotado, mas a gente não via aquilo crescer, era muito atendimento, muito paciente, mas a gente não via o resultado no final do mês. E o que aconteceu? A gente queria dar um passo para o ponto B, digamos assim, sair do ponto A para o ponto B, mas a gente estava travado, a gente teve problemas de crescimento, a gente não conseguia gerenciar a nossa empresa e a gente estava percebendo que o nosso tempo estava sendo mal investido. E aí, nessa situação que a gente estava numa situação de quase desistir, não, vamos fechar essa empresa, vamos para um consultório pequeno, menor, com menos custos, e aí a gente vai conseguir de pouquinho reerguer novamente, ou seja, a gente ia zerar todo o investimento que a gente tinha feito na estrutura de quase 18 anos de estrutura. Então, nesse momento, quando a gente decidiu, quando a gente caiu na real que existia uma possibilidade de realmente fechar tudo, quebrar, a gente estava com uma arma na mão. Qual é a arma? Que arma é essa? A arma do all-in, a arma de eu não tenho nada a perder. All-in a gente fala do poker, né? O poker é quando a gente tá numa situação de já tá muito ruim ali, você tá com muito poucas peças em comparação a do seu adversário, mas você tá com uma mão, uma chance de ganhar ali, você faz all-in, você bota tudo, aposta tudo naquela situação ali. Então, quando você não tem nada a perder, você tem uma grande arma, que é o poder de não ter nada a perder. E aí você pode sim dar all-in. Então foi a decisão que a gente fez. Eu cheguei pros meus pais e meus dois irmãos e falei, olha, é o seguinte, vocês vão me sustentar, eu vou desmarcar todos os meus pacientes, vou tentar compactar os melhores pacientes particulares, digamos assim, em um dia de atendimento. Os outros 4 dias vocês vão se virar com os pacientes para tentar me bancar. Eu vou sair da minha casa com minha esposa, vou morar na casa dos meus pais e vocês vão me sustentar com água, luz, essas coisas, já me regalias, eu tenho um dinheirinho guardado, eu vou ainda conseguir tomar minha cervejinha, mas eu vou focar, sei lá, pelo menos 3, 4, 5 meses em estudar marketing para ver se a gente dá uma reviravolta nisso aí. Eu tinha conhecido já o marketing, já tinha visto algumas coisas e vi que por ali era o caminho ideal. A gente tinha estudado já gestão, já tinha visto que gestão não estava dando tanto resultado pra gente, a gente conseguiu diminuir custo, mas o que a gente precisava era aumentar a quantidade de pacientes. E isso só o marketing conseguiria entregar pra gente. E aí pronto, eu voltei pra casa dos meus pais, saí da minha casa. Ainda não tinha meu filho, Felipe, graças a Deus, era só eu e Simone. E a gente conseguiu estudar e botar tudo em prática dentro da empresa. E com o marketing eu consegui 3 coisas, que são as 3 coisas que você tem que buscar. Primeira, com o marketing eu consegui um aumento de quantidade de consultas. Como assim, Paulo? Eu tinha, sei lá, 10 consultas no mês e passei a ter 100 consultas no mês. Uma coisa absurda, sem exagero, mas 50 consultas no mês. Botar 5 vezes a quantidade de consultas que a gente tinha. E assim, a gente não conseguiu dar conta dessa quantidade de consultas e a gente conseguiu o segundo ponto, que é cobrar por essas consultas. Por que, Paulo? Cobrar? Não estava indo tão bem. A gente estava indo tão bem que não dava pra gente dar o atendimento ideal para essas pessoas. A gente precisava ali de 40 minutos numa consulta e a gente não conseguia atender essa quantidade imensa de pessoas. Então a gente criou um gargalo, apertou um pouquinho o funil, que é cobrando uma consulta. A gente começou a cobrar barato, R$40. Na época a gente não cobrava consulta, começou a cobrar R$40, depois passou para 80, depois passou para 120. Hoje a gente cobra R$120. E a ideia é que no momento que você tem uma quantidade de marketing muito absurda, você consegue limitar essa quantidade de pessoas que vão vir para você aumentando o seu preço. Isso aí é a lei da oferta e da procura, tá? Então
Então a gente criou esse gargalo aumentando o nosso preço da consulta. E também, lógico, com o tempo a gente conseguiu aumentar o preço do nosso serviço. A gente estava focando em implantes, protocolos de implantes, a gente começou a se diferenciar do preço da concorrência. A gente conseguiu entregar tanto valor, a estrutura da gente era tão robusta, o nosso tratamento era tão... O over-delivery da gente, né? A gente chama over-delivery. A gente entregava tão mais do que nossa concorrência que a gente conseguia aumentar o nosso preço e ainda tá ali fazendo vendas todo mês, toda semana a gente fazia venda, tá? Então, esse é o segundo ponto. Então, só resumindo esses dois pontos. Primeiro, mais quantidade de pacientes, o que gerava mais faturamento, lógico, mais quantidade de pessoas passando ali, fazia mais vendas, o que faria o faturamento da gente aumentar. O segundo ponto, o preço, o ticket médio do nosso cliente também aumentou. A quantidade aumentou e o preço de cada venda também aumentou, o que aumentou ainda mais o faturamento. E lógico, aumentou a margem de lucro também. Se a gente aumentou a quantidade do ticket da gente, aumentou o ticket médio, também aumentou o lucro. E por conta da quantidade, a gente baixou o custo fixo relativo de cada procedimento, né? Se a gente tem um custo fixo, sei lá, de 10 mil e a gente atende 10 clientes, a gente vai dividir o custo ali 1.000 para cada cliente, teoricamente. Então, a ideia é que a gente também conseguiu baixar o custo fixo relativo por conta do aumento da quantidade. E o terceiro ponto, que foi, entre aspas, um bônus, a gente não buscava isso, a gente buscava os dois primeiros, né? Lucro, na verdade. Os dois primeiros, eles entraram digamos assim, a gente estava planejando, já era o nosso processo de planejamento e a gente foi em direção dessa meta. Mas o terceiro ponto foi um bônus, que é diminuição do nosso tempo de cadeira. Por que, Paulo? A gente aumentou tanta quantidade de clientes, aumentou o nosso valor, o nosso ticket, que aumentou o lucro bastante, o suficiente para a gente escolher quais casos a gente iria querer atender, deixando a gente mais tempo fora do mocho e estrategicamente focado. Paulo, não entendi não o que é isso não. Lembra que eu precisei dar o all-in, sair do mocho e ir para o estratégico para poder ter esse ganho que eu tive? Imagine eu conseguir fazer isso com meu irmão, meu pai e minha irmã, ter tempos estratégicos, reuniões que a gente conseguia fazer ali para pensar estrategicamente em parcerias, em coisas positivas para a nossa empresa. A gente conseguiu isso porque a gente conseguiu aumentar o nosso preço, aumentar a nossa margem de lucro e a gente livrou-se, por exemplo, de planos que comia nosso tempo de cadeira ali. Então a gente ficou com esse tempo estratégico muito mais livre para a gente trabalhar no marketing, na gestão, na parte de parcerias. Então é isso, só resumindo, os 3 pontos você tem que buscar: aumento da quantidade de clientes primeiro, depois, por conta do aumento da quantidade de clientes, você vai poder aumentar o seu preço, ou de consulta, ou do tratamento, e consequentemente vai ter um aumento de seu tempo estratégico para pensar ainda mais em estratégias para resolver, alavancar esse teu consultório aí, elevar o nível do teu consultório do A para o ponto B. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.